Essa forma que temos, essa forma que nós temos de procura de entendimento. Nós queremos entender os assuntos. É muito comum nós nos abarrotarmos de informações de todos os tipos, na intenção de entender. O que procuramos é entender. A sensação de segurança que buscamos no entendimento é muito importante. Ao menos é assim que nós sentimos. Nós acreditamos que quanto mais entendermos, mais seguros nós estaremos. E a gente não tem, de uma forma clara, a diferença entre aquilo que é funcional e, portanto, verdadeiro, porque que de fato é compreendido, daquilo que intelectualizamos, porque entendemos. Então há uma diferença muito grande, na verdade é um abismo entre a compreensão e o entendimento. Nós somos como esponjas, guardando informações, nos abarrotando de informações, nos enchendo de conhecimento. E esse conhecimento não é compreensão. Você pode ser alguém de muita informação, uma pessoa muito ilustrada, muito conhecedora, mas sem nenhuma compreensão. E se nós não temos compreensão, a gente não tem como se aproximar da verdade, porque a base da verdade se revela na compreensão, não no entendimento. Existe um personagem na entre os místicos sufis chamado Narusdim. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Os famosos contos ou anedotas de Mullah Narusdim. Na Turquia, ele é conhecido como um sábio ou como um comediante místico. E há uma história sobre ele. Uma vez ele subiu num palanque e se deparou ali com um púlpito diante de uma plateia. E naquele momento ele fez uma pergunta para a plateia. A pergunta foi: vocês sabem do que eu vou tratar com vocês aqui hoje? Aí a audiência disse: não. E as pessoas balançaram a cabeça negativamente. Naquele momento ele respondeu: já que não sabem, o que eu tenho para tratar com ignorantes? E virou as costas e desceu do púlpito. Pois é. No dia seguinte, era uma série de conferência. Todos aguardando, e novamente Narudin sobe o palanque, se depara com o púlpito e pergunta: vocês sabem do que eu vou tratar com vocês aqui hoje? Aí todos já preparados disseram: sim, sim. Aí Narujin disse para eles: se sabem,
Me deem licença. E desceu do púlpito. E foi embora. Terceiro dia, lá vem Narujin lentamente subindo aquele palanque, se depara com o púlpito e pergunta. Esse é o personagem Narujin. Ele pergunta: vocês sabem do que eu vou tratar com vocês aqui hoje? Aí a metade da audiência disse sim, e a outra metade disse não. Aí ele olhou para a metade que disse sim e disse: vocês que sabem, contem para os que não sabem. Tchau. E desceu do púlpito. Existe algo presente aqui, dentro dessas falas, que nós não alcançamos com o conhecimento. É disso que estamos tratando aqui com vocês. Não é uma palestra. Não podemos contar aqui com os que sabem, com os que não sabem. Não podemos contar aqui com o conhecimento. Não é assim que estamos lidando com a vida. Embora estejamos tentando isso. É isso que estamos tentando. Contato com a verdade não é o contato com o conhecimento. O contato com a verdade é o contato com a inteligência, com a sabedoria, com a compreensão. E a compreensão é algo diferente daquilo que o intelecto alcança. Nós estamos vivendo no intelecto, vivendo de informações, vivendo de conhecimento. Repare que, teoricamente, você pode saber tudo e não viver absolutamente nada. Se você não sabe como a mente funciona, você não sabe nada sobre a mente das pessoas. Então, de fato, você não tem a ciência da psique, mesmo tendo estudado tudo sobre a mente humana, sobre a mente das pessoas. Qual é a verdade da pessoa? Qual é a verdade sobre mim? É a compreensão desse eu, é a compreensão deste mim, é a visão da pessoa que eu sou, a compreensão real da ciência da mente. De outra forma, um diploma de formação em psicologia não irá funcionar para você, porque você não está dando conta nem de si mesma, psicologicamente, internamente. Então, é fundamental compreendermos isso. Então, a pergunta de Naruzin, eu continuo fazendo aqui. Vocês sabem do que vamos tratar aqui hoje? Repare, nós temos dezenas de falas. Não, nós temos centenas de falas. Já temos milhares de falas. Sobre diversos temas, temos dezenas ou centenas. Em alguns específicos, não sei, talvez 1000 ou mais, ou 2000. Mas o entendimento do assunto não é a compreensão dele. Compreensão é presença de inteligência, é presença de sabedoria. Andar de bicicleta
Você não aprende lendo livros, como dirigir um automóvel também, como pilotar um avião. A vida é um comprometimento total de compreensão. Sem isso, o que nós conhecemos por vida é sofrimento, é confusão, é desordem, são problemas que não se solucionam, que não se resolvem, que não se dissolvem. Portanto, nós continuamos assim. Nós continuamos assim por toda uma vida, na ignorância, mesmo conhecendo tudo, lendo sobre tudo, estudando sobre tudo, tendo uma graduação, uma pós-graduação, enfim, o que isso significa? Sim, é o seu ganha-pão, mas o Cristo já dizia: nem só de pão vive o homem. A gente não vive só de pão. Então, vamos nos aproximar disso. Vamos nos aproximar desse despertar da consciência, que é o despertar dessa inteligência, que é o despertar da sabedoria. Portanto, por que nos reunimos? Por que nos juntamos aqui, nos congregamos aqui, nos associamos aqui? Por que estamos juntos? Alguns afirmando que sabem, e outros dizendo que não sabem. E os que acreditam que sabem, acreditando que podem explicar os que não sabem. Enquanto que nós continuamos cegos, surdos, mudos para a inteligência, para a sabedoria e, portanto, para a vida. Existem questões na vida que são questões fundamentais, essenciais. Essas questões fundamentais da vida, você sabe que uma questão é um problema não resolvido. Se eu lhe pergunto quanto é 1 mais 1, isso fica muito simples, porque você sabe. Tudo aquilo que de fato você sabe é simples, tudo que você não sabe é muito complicado. Parece uma equação muito simples, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, mas é porque você sabe. A vida assumida requer o compromisso da compreensão. Se não houver compreensão, na ignorância, continuaremos na dor. Na Índia há uma expressão em sânscrito chamada avidya. Avidya é a ignorância. É um termo usado também em algumas religiões orientais. O que é avidya? Avidya é a ignorância, mas não é a ignorância desse não saber a matemática, ou a física, ou a química. É a ignorância desse não saber, desse não compreender, desse não perceber a mente, como ela funciona. Isso é a vida. Se você não sabe como você funciona, você é uma máquina complicada, psicologicamente em desordem, o que representa sofrimento. E nenhuma ciência chamada psicologia, ou filosofia, ou teologia, do ponto de vista teórico, conceitual, irá lhe ajudar. Tudo que você de fato precisa é se conhecer, é aprender sobre si mesmo. E aprender sobre si mesmo é um assunto
extraordinário, de uma importância fundamental. Então, uma das grandes questões fundamentais da vida é se autoconhecer, é compreender o que está aqui acontecendo. Aqui, porque não existe nada mais íntimo de você do que você, para você mesmo, do que você para si mesmo. Então, o que é isso? O que é ter essa aproximação? É aprender a aprender. Você não sabe física quando lê um livro de física. Você não sabe química quando lê um livro de química. Você sabe química em um laboratório. Você sabe física ou matemática em experimentações. De outra forma, você não sabe física, não sabe química, não sabe matemática. Você já leu a respeito. Tem uma boa teoria, mas teoria não funciona. O que você sabe sobre a depressão? Sobre a angústia humana? Sobre o tédio? O que você sabe sobre a dor da solidão? O que você sabe sobre o desespero de ser abandonada pelo namorado? Ou pelo marido? Ou perder um ente querido porque a morte levou ele? O que você sabe sobre isso? Se você não se aproxima e não compreende diretamente o que é esse sentir, continuará sentindo tudo isso, sem de fato compreender nada disso. E é assim que estamos vivendo. A gente não compreende. A gente não se aproxima para viver diretamente o que aquilo representa. Reparem que coisa curiosa que nós temos. Aqui nós temos presente. Todos nós aqui sabemos o que é o pensamento. Por isso que eu fiz a pergunta logo pela manhã: o que é o pensamento? Todos nós aqui não sabemos o que é o pensamento? Sim ou não? Sabemos? Repare como simplificamos demais quando simplesmente afirmamos sim, eu sei. Por que você afirma eu sei? Porque você pensa? Então eu vou mudar a pergunta. Você sabe o que é pensar? Sua resposta é imediata, muito rápida, precipitada e de uma forma tola, somos muito precipitados em dizer, em expressar, em fazer as coisas. É sim, eu sei o que é o pensar, eu sei o que é o pensamento. Só que não. Se você soubesse o que é o pensamento, você seria senhor dos pensamentos e não escravo deles. Se você soubesse o que é o pensar, você seria o mestre do pensar. Mas você não sabe o que é o pensamento, você não sabe o que é o pensar. E repare, estamos com isso desde pequenos. Desde pequenos estamos lidando com o pensamento e com o pensar. E não sabemos nada sobre isso. Nós sabemos o que exatamente? Sobre o que exatamente? A gente sabe o que é a tristeza? Você consegue perceber o que estamos colocando aqui? Que se de fato você soubesse o que é a tristeza, você estaria livre da dor que isso causa. Porque ninguém ama a dor da tristeza. E, no entanto, desde pequeno, estamos vivendo experiências de tristeza, mas não sabemos nada sobre a tristeza. Apesar de ter esse contato com ela. E por que nada sabemos sobre a tristeza?
E porque desde pequeno estamos vivendo com a tristeza, com a rejeição, com a frustração, com o abandono, com a mágoa, com a raiva, com o medo, e nada sabemos sobre isso, apesar de estarmos vivendo com isso desde pequenos. Não sabemos porque não investigamos, não estudamos a nós mesmos, nós não nos conhecemos, nós não sabemos como funcionamos, como nossa mente funciona, como nossas emoções se processam, nossos sentimentos também. Então, o que é que nos falta? A compreensão de nós mesmos. Nos falta esse aprender sobre nós mesmos. Portanto, aprender sobre si mesmo é aprender sobre a vida. É interessante dizer isso aqui. A dificuldade que você tem de entender o outro é basicamente a dificuldade que você tem de se entender. Mas como a relevância aqui não é se entender, e sim ter uma compreensão de si mesmo, não dá para entender o outro, como a gente vem tentando. Você não se entende, não há como entender o outro. A partir do instante da compreensão de si mesmo, haverá uma compreensão da vida. O que não exclui o outro, na verdade, o outro é a vida. Tudo é a vida. Nós não parecemos, de fato, mesmo que estejamos tentando convencer Narujin de que a gente tem a resposta. Não parecemos que sabemos do que está sendo tratado, do que a vida está nos apresentando. E não sabemos porque não nos dedicamos a isso. A gente passa pela vida como alguns pássaros passam pelo céu. Você já viu um pássaro pousado numa nuvem? Alguém aqui já viu um pássaro descansando, relaxando numa nuvem? Assim nós passamos pela vida, em brancas nuvens, sem pouso, sem espaço, sem ciência do que aquilo ali representa. Assim são os pássaros. A gente não sabe o que é a vida. Não há descanso em nossa psicológica condição de mente confusa, de mente caótica, de mente na ignorância. Você nasceu para se compreender. Isso lhe dá o entender. O entender é muito básico, é muito simples quando há compreensão. Mas o entender não substitui a compreensão. Você não terá a menor dificuldade de entender qualquer assunto, tendo por base o princípio da inteligência desperta aí, que é essa compreensão. Se ela está aí desperta, a compreensão desperta em você, você tem uma facilidade enorme de entender o outro, porque você sabe a base. Se eu consigo levantar 30 quilos, 1 quilo, é muito simples. Mas se eu não posso com 1 quilo, eu não vou conseguir levantar 30. Compreende? Poder mais é lidar com facilidade com o menos. Não há dificuldade nenhuma de lidar com o menos, se você consegue lidar com o mais. Se consegue lidar com o maior, o menor
é basicamente simples. Por que sofremos? Por que sofremos? Por que fazemos o outro sofrer? Observe o que tem acontecido com você. Quando alguém está sendo uma pessoa má com você, não é porque ela é má. Ela está sendo má com você porque ela sofre. Quando você vê alguém cometendo crimes e fazendo barbaridades, você não consegue perceber a dor que ele ou ela se encontra para cometer tais barbaridades, tais crimes. Se ele ou ela, de fato, estivesse livre, feliz, em paz, em amor, compreendem? Então, quando você é livre, você dá ao mundo liberdade. Quando há compreensão, essa compreensão desperta compreensão. Quando há amor, esse amor traz o cheiro do amor para o ambiente. Olhem para os pregadores, para os benfeitores, para os ensinadores da espiritualidade, eles dizem: faça o bem. Aqui a compreensão é: se o amor está presente, tudo se resolve. E o amor é a presença dessa compreensão. Você nasceu para a felicidade, mas não há felicidade no eu, não há felicidade no ego, não há felicidade na ignorância. O homem ignorante não é o que não sabe matemática, não é o que não sabe física ou química ou biologia. O homem ignorante, aqui o homem é a mulher, né? O ser humano ignorante é aquele que não é feliz. E se você não é feliz, o mundo não pode ser feliz, porque você é a base do mundo. Então, quando não há mais ignorância, porque a visão da verdade está presente, o amor floresceu. O amor é a presença da compaixão, que surge quando não há mais sofrimento. Acompanhe isso com calma. No momento em que você para de sofrer, apenas no momento em que você para de sofrer, você não fala mais de compaixão. A compaixão floresce. Não há espaço para a compaixão quando o sofrimento está presente. A beleza desta realização de Deus, desse florescer da inteligência, desse despertar espiritual, dessa iluminação, qualquer nome que você queira dar para isso, a beleza disso é o fim do sofrimento. E quando não há mais sofrimento, uma energia se aproxima e toma posse da sua mente e do seu coração, da sua língua, dos seus gestos. Você tem um perfume, é a presença do amor que traz o florescer da alegria à sua volta. Isso é compartilhável quando a compaixão está presente. Mas ninguém está lhe dizendo: faça o bem, seja bom, não seja desonesto, não amedronte as pessoas, não assuste as pessoas, não faça o mal. Ninguém precisa lhe dizer isso.
Não tem ninguém para lhe dizer isso. Quantos de nós temos interesse real nisso? Nós, como seres humanos, hein? Conta para mim. A gente sabe ir ao culto, sabe ir à missa, sabe ir àquela sessão espiritual. A gente frequenta lugares chamados religiosos, onde cultos, rituais, cerimônias são apresentadas, e cânticos e palestras apresentadas para aqueles que querem descobrir como fazer o bem. No entanto, a base não está lá, a base está aqui, em se compreender, em se libertar da ilusão, da separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Esses encontros, como qualquer um outro encontro, apenas onde ficamos no campo do intelecto, falando sobre isso, blá, 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 repetindo isso vez após vez, não irá funcionar. Compreender o pensamento, compreender o sentimento, compreender a emoção, compreender como você funciona. Se voltar para a verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. Descobrir a verdade sobre isso. É o verdadeiro culto. A ciência de Deus é a compreensão da vida. Ela não se afasta desse aprender sobre quem nós somos. Isso é tão íntimo, mas tão íntimo, que é uma única coisa: aprender sobre si mesmo, aprender sobre como a mente funciona, como você funciona, dentro do contexto do contato, de relação com ele ou ela, com situações, com acontecimentos, com eventos, com experiências. É aqui que está a adoração, é aqui que está o culto, é aqui que está onde Deus se revela, no viver, no dia a dia, momento a momento. Essa é a presença da arte de ser. Isso é meditação. Uma vida sem o eu, uma vida sem esse mim, sem essa ideia de um centro particular e pessoal, autocentrado, que se isola, que se coloca por detrás de uma muralha, tentando descobrir o que tem do outro lado, para explorar um pouco mais, para tirar um pouco mais do que está lá. Nesse isolacionismo egocêntrico, onde todos os seus pensamentos e sentimentos e emoções devem girar em torno desse centro falso, problemático, complexado, infeliz. Basicamente, é o passado esse centro. Essa é a vida da pessoa. Vocês podem estranhar muito nessas falas, quando a minha insistência é: não há pessoa. A pessoa é uma fraude. A pessoa é uma ilusão. Quando você se depara de imediato com essa fala, você fica assustado, diz: esse cara é louco.
mas não há pessoa. A pessoa é uma ideia, é um projeto que o pensamento sustenta inacabado, não finalizado, não construído, sempre idealizando que esse projeto continue se estendendo, se estendendo, se estendendo, em direção aqui exatamente, a que lugar, para onde você está indo como pessoa? Aqui a pergunta é: quem é você? Quem é você? Quando não há mais ignorância, quando não há mais avidia, quando não há mais a ilusão de uma identidade que se vê presente, vivendo esse autocentramento. Não há sofrimento sem a pessoa. Talvez a sua pergunta seja exatamente essa: por que eu sofro? A resposta é essa, já foi dada. Por que eu tenho problemas? Já foi dada a resposta. Você tem problema porque você é uma pessoa. Não há problema no amor, só há problema na pessoa. Não há problema na inteligência, só há problema na ignorância. Só há problema. Você sabe, o problema, o que é o problema? O problema é aquilo que ainda não se concluiu. Só há problema porque não se concluiu. Aquilo não se concluiu ainda. Você não se permite ter a finalização, a conclusão, a liquidação interna dos seus desejos, dos seus medos, da sua ambição, inveja, ânsia por mais, a ilusão de que será feliz no futuro. Não há futuro. É só no projeto da pessoa. A vida está aqui, pronta, exatamente como ela é, como esses pássaros cantando lá fora, acontecendo instante a instante. Ó, eles continuam cantando e você não se dá conta do que está acontecendo, porque você está muito ensimesmada, ensimesmado nesse autocentramento. Você está ocupado demais na ideia, no projeto de encontrar alguma coisa lá fora. Não tem nada lá fora. Aliás, chegará um momento em que você irá compreender isso, que não tem nada lá fora. A partir desse momento, estamos prontos para a investigação da verdade, para o encontro com a verdade. É isso que na Índia eles chamam de satsang, o encontro com o sat, com o ser, com a realidade, com a verdade. Ok? Ficamos por aqui. Esse eu que está sempre reagindo através da memória, através de um pensamento, de uma interpretação, de um julgamento, de uma comparação, rejeitando o momento presente, percebam quando é que o eu está, quando é que o sentido de um ego